Você pode explicar o que realmente é a lei da atração e a manifestação em termos simples, antes de nos aprofundarmos mais? Todo o ser humano é um criador, e eles estão constantemente criando sua vida. E nós não sabemos disso, pelo menos muitos de nós, não sabíamos que esse era o caso durante muito tempo. E estamos criando nossa vida por meio de nossos pensamentos. Então, não é que nossos pensamentos sejam poderosos, é que nós somos poderosos. E assim, quando nos concentramos em um pensamento e realmente mantemos esse foco, esse pensamento em algum momento vai se manifestar em nossa vida. E assim, criamos nossa própria vida através dos nossos pensamentos e através da mente. A mente humana, nossa mente é super, super, super poderosa. Para o bem ou para o mal? Sim. Então, por exemplo, podemos falar sobre o que queremos e vamos manifestar isso, sabe? E algumas pessoas, elas simplesmente veem a abundância no mundo. É tudo o que veem. Elas não veem nenhuma falta, apenas veem abundância. E tudo parece realmente dar certo para elas. Tudo se encaixa para elas. Elas investem nisso e isso dispara. Compram uma casa nesse lugar e aquele bairro tem uma valorização absurda. E é como se tudo que elas tocam virasse ouro. Mas é porque elas têm a mentalidade voltada para a riqueza e abundância, e não para a falta. E temos uma mentalidade de escassez quando dizemos coisas do tipo: eu estou quebrado, não tenho o suficiente, não tenho dinheiro o suficiente para pagar as minhas contas. E veja, o que quer que digamos para nós mesmos sempre será o que nossa vida será. E se dissermos que não temos dinheiro suficiente, então, pela lei da atração, realmente não teremos dinheiro suficiente. Continuaremos a não ter dinheiro suficiente. Então, o que temos que fazer é falar sobre o que queremos. E precisamos falar sobre, por exemplo, se é dinheiro, ou se é saúde, ou se não estamos nos sentindo muito bem. Então podemos falar sobre como é sentir-se realmente bem, ao invés de falar sobre não estar bem. Porque se falamos sobre não estar bem, estamos atraindo cada vez mais e mais disso para nossas vidas. Certo. E então, isso é basicamente a lei da atração. Quero dizer, é tão maravilhoso e tão intrincado. E quanto mais você pratica, quanto mais isso se torna parte da sua vida, mais você vê os pequenos altos e baixos, os detalhes que às vezes passariam despercebidos. Sincronicidades. Sim, tipo, por exemplo, se você disser, estou tão sobrecarregado, tem tanta coisa acontecendo no momento, e eu não consigo dar conta das coisas, e estou apenas sobrecarregado. Adivinha só? Adivinha o que vem a seguir? Mais sobrecarga ainda, entende? Então, quando falamos sobre coisas que nos frustram, sobrecarregam, estressam, que estamos em falta, ou se estamos presos em um ciclo de pensamentos sobre elas e depois as expressamos para nós mesmos ou para os outros, o que estou ouvindo você dizer é que será muito mais difícil superar essas dificuldades do que falar ou pensar de maneira diferente. É isso que estou ouvindo? Essa é a questão. E até que pensemos de forma diferente, isso não vai mudar. Sério? Não importa. Seja toda ação no mundo. Toda a ação no mundo não vai superar uma crença que temos. Geralmente, se eu digo que estou sobrecarregado, tem tanta coisa acontecendo. Quando dizemos que estamos sobrecarregados, acreditamos nisso, como se falássemos com convicção. E pelo fato de acreditarmos nisso, não vai mudar. Continuarão vindo mais coisas. Mesmo que trabalhem duro por muito tempo e sintam sobrecarga, mesmo se ganharem mais dinheiro do nada, ainda não mudará isso se continuarem pensando assim. Isso mesmo. Podem ter ganho porque passou mais tempo neste mundo e trabalhou duro, e agora é sua hora de ganhar mais, mas ainda pode dizer, estou sobrecarregado, não é suficiente, não há sensação de que seja suficiente. Mesmo tendo mais, ainda está estressado e sobrecarregado. É por isso que você vê pessoas com dinheiro e que não estão felizes, e estão sobrecarregadas. Isso mesmo, sim. Então, como mudar isso para que, quando mais coisas surgirem, não nos sintamos mais sobrecarregados, mas sim mais abundantes e gratos por isso? É tão simples. É tão fácil. Só temos que falar sobre e pensar sobre o que queremos.
E queremos nos sentir sobrecarregados e estressados? Não, não queremos. Então, o que você quer? Eu quero todo o sucesso, mas quero que seja sem esforço e fácil, e quero ter muito tempo livre, e quero realmente aproveitar. E eu quero blá blá blá. É realmente falar sobre o que você quer, até que você tenha o que você quer. Quando as pessoas falam constantemente sobre o que não querem, o que geralmente acontece? É isso que recebem. Mais do que não querem. Sim, eles recebem mais do que não querem. Se pudéssemos apenas falar sobre o que queremos, nossa vida seria incrível. Incrível. Maravilhosa. Espetacular. É isso. Apenas falar sobre isso. Temos um mundo que é muito bonito, mas orientado para o drama. E sabe, as notícias são negativas, então é desafiador para as pessoas. Mas estamos todos juntos nisso porque todos lidamos com a mente. E a mente pode estar entregando um monte de pensamentos negativos, mas nenhum de nós está de fora. Não é mais difícil para um ou mais fácil para outro. Todos temos essa mente que pode ser como um colega de quarto e tagarelar, 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 falar sem parar. Então todos lidamos com isso. E a mente é só um programa. Não é uma entidade. É apenas um programa. E assim eu acho, certamente através da minha experiência, e conforme escrevi no livro, O Segredo, você pode treinar totalmente sua mente para ser mais positiva, para que não esteja sempre pendendo para o negativo. E positivo é apenas o que você quer. Certo. Certo? Quando alguém está pensando ou falando sobre o que quer, isso significa que está em falta disso? Ou como eles falam sobre isso sem ser de um lugar de falta? Certo. Boa pergunta. É uma linha tênue. Se eu digo, quero isso, mas não tenho. Como falamos sobre isso de forma a sermos gratos e positivos, em vez de falar, quero isso, mas não está na minha vida agora, mas quero isso. Sim, mas o problema é que você acabou de anular a manifestação quando disse, mas não está na minha vida agora. Sim, porque se você está dizendo isso, e você poderia dizer assim, eu realmente adoraria ter isso. É um pouco mais suave do que dizer eu quero isso. Mas você, para manifestar algo deliberadamente, você tem que querer. E não pode ter pensamentos de, bem, ainda não está aqui. Porque no momento em que diz que ainda não está aqui, o que a lei da atração faz? Não está aqui ainda, e constantemente não está aqui ainda. Então diga isso de novo. Como realmente manifestamos algo? Colocamos isso no mundo. Falamos ou pensamos, mas depois nos desapegamos. Sim. E sabe, aqui está a questão. Não percebemos o nosso próprio incrível poder, que podemos apenas pedir algo e nos será dado. Agora, aqui está um pouco da crítica que registraram online sobre o livro. O Segredo, ou A Lei da Atração, ou qualquer pessoa falando sobre manifestação. Bem, isso é o que eu vejo de pessoas. E normalmente são pessoas na escassez, ou talvez pessoas com uma frustração negativa, porque não têm o que querem. Eles dirão, ou esses são comentários que eu vejo. Você não pode simplesmente pensar em algo e esperar que apareça sem trabalhar duro, sem ação, sem consistência. Simplesmente o mundo não funciona assim. Quando você vê comentários assim ou as pessoas dizerem isso, como você responderia? Como responderia para alguém pensando ou dizendo isso? Bem, eu não sei. Eu sempre sinto que todos têm o direito de pensar o que quiserem e acreditar no que quiserem. E ainda viver suas vidas. E eu sei que não é o caso. Eu lembro que Lester Levinson disse algo tão incrível. Ele era um professor maravilhoso. Ele não está mais vivo, mas ele era muito simples na maneira como falava. E ele disse a esses alunos que se você quer algo, eu poderia trancar você em um quarto e fechar esse quarto com cadeado. E se você pedir isso e saber que já tem, você sabe que já tem agora, isso virá. Sério? Sim, isso vai acontecer e nada neste mundo pode impedir.
Quais são alguns exemplos na sua vida em que você pensou ou falou sobre algo que desejava e isso veio sem esforço? Ou talvez algum exemplo de pessoas que escreveram sobre suas incríveis histórias de sucesso. Há algo que você pode compartilhar? Certo. Onde talvez por muito tempo eles lutaram para manifestar ou atrair o que queriam, mas começaram a aplicar isso e realmente acreditaram, e aquela coisa veio até eles. Certo. Bem, quando eu fiz uma sessão de autógrafos, eu pude conversar com muitas pessoas diferentes. E cada pessoa naquela sessão de autógrafos me contou como suas vidas tinham mudado completamente para melhor. E o que foi incrível foi que alguém dizia que queria deixar de trabalhar, sei lá, limpando um banco ou algo assim, e queria ter seu próprio estúdio de música. E isso foi o que decidiram manifestar. Eles visualizaram e sentiram isso. E não permitiram que nenhum pensamento de dúvida entrasse em suas mentes. E agora estão administrando com muito sucesso um dos principais estúdios de música em LA. Nossa! Mas não só isso. Eles encontraram seu par perfeito. Eles compraram a casa dos seus sonhos. Eles têm 2 filhos, eles viajam frequentemente. Tudo. Tudo que eles queriam, eles conseguiram. E isso foi o que mais me impressionou sobre todas essas pessoas quando eu estava autografando livros. Não era apenas uma coisa na vida deles, mas essas pessoas eram incríveis. Elas praticavam gratidão o tempo todo, ou faziam afirmações o tempo todo, e tiveram uma mudança completa dentro de si mesmas. Sabe? Para serem gentis com outras pessoas. E então elas pensavam positivamente. Elas percebiam quando começavam a ter pensamentos negativos e os paravam na hora. E para mim, acho que a maior manifestação para mim foi o livro O Segredo. Sim. Porque eu era mãe de 2 filhos em Melbourne, Austrália. Teve uma noite em que o céu desabou de repente. Tudo na minha vida desmoronou completamente. E naquela noite, eu tive um grande despertar. E percebi tudo isso e quão incríveis somos, e o que podemos fazer, e a maestria que temos sobre o mundo. E então eu olhei para o mundo e pensei, ninguém sabe disso ainda. Ninguém sabe disso. Então, eu determinei que encontraria uma maneira de levar isso ao mundo. Eu não tinha ideia da forma ou formato que isso tomaria. Mas naquela noite determinei que era isso que eu faria. E assim, eventualmente, uma equipe inteira foi formada ao meu redor. Eu já tinha uma empresa de produção naquele momento, e todo mundo pode pensar, se você tinha uma empresa de produção, é tão fácil para você fazer um documentário. Mas deixe-me te contar. Tem um problema sério. Eu possuía $2 milhões em dívidas. Sério? Aquela empresa de produção estava com uma dívida de $2 milhões. E meu contador me disse, você vai falir em 30 dias e perder tudo. E até hoje, eu não sei como isso não aconteceu. Na verdade, eu sei, porque eu não permiti esse pensamento. Eu só permiti o pensamento de que compartilharia isso para o mundo e nada mais importava.